E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre funções afim e funções constantes, que são os dois tipos mais simples, e a gente vai fazer um resumo bastante legal entre a definição, as propriedades, o gráfico e estudo de sinal, tá bom? Então, vamos nessa! Bem, hoje a gente vai falar de funções afins, tá? E também da função constante, que é bastante simples, tá? Esses dois são os dois tipos de funções mais simples que a gente vai tratar, tá bom? Então eu queria começar falando com vocês, dando um exemplo de função afim que aparece no nosso dia a dia. Na verdade, funções afins aparecem bastante aí no nosso dia a dia, tá? Então eu já falei para vocês de um exemplo desse tipo, mas nem tinha escrito provavelmente na primeira aula, né? Então imagine que no self-service é cobrado R$50 no quilo da comida, tá? E que o peso do prato vazio é 300 gramas, tá? Se, né, você pega lá o seu prato, coloca a sua comida e pesa numa balança simples, nessa balança, não aquelas que já dá o preço, uma balança simples que só vai lhe dar o peso total ali, né? Então você pegou o seu prato, botou a comida, pesou, deu X quilos, tá? Sendo Y o valor a pagar, como é que a gente relaciona esse valor X do peso com o Y, tá? Preste atenção que o X aí é o valor do prato com a comida, né? Então, para saber quanto você deve pagar, né, sendo o Y o valor a pagar, claro, você vai pegar o X, que é o peso do prato com a comida, subtrair 0,3 por causa dos 300 gramas do prato, né? Então, 300 gramas do prato dá 0,3 quilos. Então, se no total o prato com a comida deu X, né, então você só quer o peso da comida. Então, X menos 0,3 e vai multiplicar esse montante aqui por 50. Se você fizer a distributividade, né, 50x menos 0,3 vezes 50 dá 15. Então, o valor a pagar pode ser descrito da forma 50x menos 15, onde x é o valor do prato com a comida, numa balança simples que o dono do restaurante vai ter, tá? Essa expressão aqui, y igual a 50x menos 15, ela define uma função afim, tá? E é como eu falei, outros exemplos de expressões desse tipo aparecem no nosso dia a dia. Por exemplo, você chama um táxi, quando você entra no táxi já tem um preço fixo lá a pagar, que a gente chama geralmente de bandeirada. E à medida que o carro vai andando, né, vai percorrendo uma certa distância, aquele valor vai aumentando. Ele tem um valor fixo e vai aumentando a cada quilômetro rodado, ou uma determinada quantidade de metros, certo? Então, isso também é modelado por uma função afim, por exemplo. Bem, mas eu estou dando exemplo e não estou definindo, né? Então, qual a definição de função afim? Uma função é real com domínio R, tá? Com domínio R e contradomínio R, isso a gente já sempre trata o contradomínio como R, é chamada função afim se a sua lei de formação é da forma f de x igual a ax mais b, onde a e b são constantes e o a é não nulo, é diferente de zero, tá? Bem, e como eu já falei, o domínio da função afim é toda reta real, porque qualquer valor de x aqui pode ser assumido, tá? Qualquer número real pode ser colocado aí nessa expressão, não tem problema algum, você não está dividindo por zero, não está tirando raiz de número negativo, nem nada, nem nenhuma loucura, tá? E mais duas coisas importantes aqui que eu queria falar é que esse coeficiente, esse número A é chamado coeficiente angular, e esse número B é chamado de coeficiente linear. Muitas vezes o número B é chamado de valor inicial, porque quando x é zero, né, f de zero é B. Então muitas vezes o B é chamado de valor inicial. Aí você pode até pensar, porra, por que esse nome coeficiente angular? O que é que isso tem a ver com ângulo? A gente vai ver depois, não nessa aula, porque isso tem a ver, na verdade, mais com geometria analítica do que com isso. Mas aí eu posso até falar, quando a gente esboçar um gráfico, o porquê do coeficiente angular, tá? Bem, e aí, como eu já falei, né, a função, né, se eu defino uma função com essa expressão, isso aqui é uma função afim, tá? Beleza? Que essa expressão é justamente a do exemplo anterior, tá? Do self-service, tá bom? Bem, veja que eu falei para vocês que o A, que é o coeficiente angular, eu não considero ele sendo zero.
concorda? Não foi isso que eu falei? Tá, mas aí, num caso, para uma função afim ele não é zero, mas quando você tem ele zero, ficaria f de x igual a b com b constante. Tá, esse tipo de função, né, f de x igual a c com c constante, é chamado de função constante. Não é difícil verificar que o gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Por quê? Por exemplo, olha o exemplo aqui, f de x igual a 3. Quando x é 0, vale 3. Quando x é meio, vale 3. Quando x é 0,99, vale 3. 1 vale 3. Quando x é 2, vale 3. Quando x é π, vale 3. E no final de tudo, o gráfico com certeza é uma reta horizontal que intersecta com o eixo y, né, nesse ponto aqui, 0,3, né, nesse ponto 0,3 aqui do eixo y. Tá? Bem, e aí, voltando para a função afim, a função constante não tem muito o que falar, tá, pessoal? Ela é bastante simples. E aí, voltando para a função afim, eu quero falar com vocês. O meu caminho agora é ensinar vocês como esboçar o gráfico de uma função afim. Para isso, eu queria falar primeiro do zero da função afim. Então, agora vocês vão ver a importância do a diferente de zero aqui, tá? Então, vamos considerar y igual a ax mais b, com a diferente de zero, tá? O que é o zero de uma função? No geral, o zero de uma função é o valor de x que zera o y, tá? Beleza? É o valor de x que zera o y, ou seja, é o valor que quando eu substituo aqui no lugar de x, essa expressão aqui zera, beleza? Tá, então eu quero determinar quando é que o y é zero, beleza? Então eu vou substituir y0 aqui e vai me dar essa equação de primeiro grau, que é fácil de resolver. Passo o b para o outro lado da igualdade, ele vai mudar de sinal, vai ficar um menos b aqui, então fica x igual a menos b, e isso equivale, né? Passo agora o a dividindo, e a é diferente de zero, então eu posso dividir, não tenho medo de dividir por zero, certo? Por isso a importância lá do a diferente de zero na definição de função assim. Não é por isso, é porque, mas assim, aqui eu posso dividir sem medo, né? Divido sem medo aqui por a, né? Passo o a dividindo, então fica x igual a menos b sobre a. Então x igual a menos b sobre a é o zero da função afim. Não tem outro. Então toda função afim tem uma e somente uma, ou ainda, né? Toda função afim tem exatamente um zero, tá? Eu falei uma porque muitas vezes o pessoal chama de raiz da função, mas a gente vai chamar de zero, tá? Tem o porquê, tá? Essa informação vai ser usada para esboçar o gráfico, porque o zero de uma função é sempre importante para esboçar o gráfico de qualquer função, né? Bem, então vamos achar as raízes. Vou dar um exemplo com duas funções aqui. É simples, eu já deixei digitado para não gastar muito tempo, tá? A primeira função que eu quero achar a raiz é y igual a 2x mais 4. Então o que é que a gente faz? A gente quer achar o valor de x que zera o y. Então eu igualo o y igual a zero, tá? Já está toda a resposta aqui. Eu faço y igual a zero, o que é que eu vou ter? 2x mais 4 igual a zero. Tá, isso equivale a, passo 4 para o outro lado, mudo de sinal, fica menos 4. A 2x igual a menos 4. Passo 2 dividindo aqui, então vai ficar x igual a menos 4 sobre 2, e menos 4 sobre 2 dá menos 2, tá? Portanto, x igual a menos 2 é o zero da função afim y igual a 2x mais 4, tá? E agora, considerando y igual a menos 3x mais 2, mesma coisa, zero y e vejo o que é que eu consigo, qual o valor qual a solução dessa equação aqui, menos 3x mais 2 igual a zero. Então passa, bem, eu ia dizer, passo o 2 para o outro lado, mas fica mais fácil assim, né? Passo o 3x para o outro lado, que vai ficar 2 igual a 3x. Passo o 3 dividindo, fica 2 sobre 3 igual a x, ou seja, x igual a 2 sobre 3, tá? Então x igual a 2 sobre 3 é a raiz dessa função. A gente vai usar essa informação para esboçar o gráfico dessas funções já já, tá? O gráfico de uma função afim. É possível demonstrar, eu não vou demonstrar aqui agora, tá? Mas é possível demonstrar. Eu posso fazer um vídeo só para demonstrar essas coisas que vão... Só nesse slide tem 3 informações que dá para eu fazer um videozinho rapidinho só demonstrando isso, tá? Mas não vou fazer agora. Então é possível demonstrar que o gráfico de uma função afim é uma reta, tá? O gráfico de uma função afim f de x igual a ax mais b com a diferente de zero é uma reta, beleza? Bem, a gente já sabe que, sim, uma coisa importante, né?
a gente sabe que na geometria euclidiana que, dado 2 pontos, só tem uma reta que passa por esses 2 pontos, tá? Então, se eu determinar 2 pontos no gráfico de uma função afim, determinei o gráfico inteiro, porque determinei 2 pontos, pronto, é só traçar a reta que passa por esses 2 pontos e acabou, né? Tá? Então, lembre que eu falei, é importante você saber a raiz e esboçar a raiz, né? Deixar claro quem é a raiz de uma função quando você vai esboçar o gráfico. Então a gente sabe, ou o zero da função, né? Eu estou chamando aqui raiz, zero da função, tá, mas pensem que é a mesma coisa. Então a gente já viu que x igual a menos b sobre a é o zero da função afim. Então o ponto menos b sobre a, zero, pertence ao gráfico. Isso aqui é um ponto do eixo x, né? Porque o eixo x é justamente a reta y igual a zero. Tá? Então isso aqui é a interseção do eixo x com o gráfico da função. Bem, e da mesma forma, se a gente faz, olha aqui na expressão, quando a gente faz x igual a zero, esse termo aqui vai embora, né? Porque x é zero e sobra só b. Então f de 0 é b. F de 0 é b. Bem, o que isso significa, né? Que o ponto 0b pertence ao gráfico, mas 0b também está no eixo x, no eixo y, desculpe. Então o ponto 0b está na interseção do eixo y com o gráfico de f. Então dá para desde que o b não seja zero, eu teria aí 2 pontos distintos. Se o b for zero, então esses 2 pontos são iguais. Você faz x1, por exemplo, você tem outro ponto e passa a reta, né, ou x2 ou qualquer outro valor de x. Né, pegou 2 valores de x distintos, você vai ter 2 pontos, passou a reta nesses 2 pontos, não tem o que fazer. O gráfico é esse, né? Por 2 pontos passou uma única reta. E aí tem mais 2 informações aqui importantes que é possível demonstrar, não é difícil de demonstrar, mas eu não vou fazer aqui nesse vídeo. Que informações são essas? É que se A for positivo, a função afim é crescente. E se A for negativo, a função afim é decrescente. Isso é importante para a gente, tá? Para análise de gráfico, para o esboço do gráfico e entre outras coisas, tá bom? Bem, e aí agora eu quero esboçar o gráfico daquelas 2 funções que eu já achei o zero, né? Então a primeira é f de x igual a 2x mais 4, a gente já sabe que o zero dessa função é menos 2. Preste atenção aqui, vou botar isso aqui para cima, se menos 2 é a raiz, então o ponto menos 2, 0, é a interseção do eixo x com o gráfico. Então, deixa eu marcar aqui, botar de azul. Então, olha, a raiz, quanto é a raiz? Menos 2. Opa, já ia marcar errado. A raiz é menos 2. Então, olha, esse ponto menos 2, 0, é a interseção do gráfico com o eixo x, tá? Marquei a raiz, tá? Outra coisa é que quando o x é 0, f de 0 é quanto? 4, que é o b. Então, essa aqui é a interseção com o eixo y, né? Então, quando o x é 0, o y é 4. Ponto. Tenho 2 pontos, é possível, sim, determinar o gráfico, basta que eu traçar uma reta, né? Mas aqui no papel é mais fácil, tá, minha gente? Não riam de mim, mas tá aí, uma reta, tá? Meio troncha, mas basicamente esse é o gráfico. Eu fiz o gráfico direitinho depois, já pronto, tá bom? E aí a outra função também, a gente já viu que a raiz é 2 sobre 3, então olha, 2 sobre 3, tá? Aí tá aqui, é um dado, tem que dividir, né? Divide em 3, aqui daria 1/3, aqui seria 2/3, esse segundo ponto. Então aqui é a interseção do eixo x com a reta, né? Porque a raiz é 2/3. Beleza. E quando x é 0, quanto vale o y? 2. Quando x é 0, o y vale 2, então determinei a interseção com o eixo y. Eita, que aqui vai ser mais difícil, tá, minha gente? Deixa eu fazer assim, ó. Oi. Vocês entenderam a ideia, né? Então eu vou ajeitar esses gráficos e botar o slide já pronto para vocês. Mas os gráficos são esses, tá? Aqui eu deixei já marcadinho as interseções, tá vendo? As interseções, olha aqui. Tá? Então os gráficos dessas 2 funções são esses aí já bem feitinho, tá? Bem, agora eu quero falar com vocês de uma coisa que a gente vai usar bastante lá na frente.
quando a gente estiver falando de derivadas, tá bom? Que é o estudo do sinal de uma função afim. O estudo do sinal da função afim, especificamente, é bastante fácil, dava para fazer de maneira analítica sem usar essa interpretação aqui geométrica, beleza? Mas como depois vão aparecer outras funções e aí é mais fácil fazer de maneira geométrica tudo, eu vou já começar desde agora a analisar o estudo do sinal de uma função de maneira utilizando o gráfico, tá? Mas só para vocês saberem, estudar o sinal de uma função, ou a variação do sinal da função, é determinar quais os valores de x para os quais o y é positivo e quais os valores de x para os quais o y é negativo, certo? Lembre que quando você está no gráfico de uma função, né, você tem o gráfico de uma função. Quando o gráfico da função está acima do eixo x, isso significa que o y é positivo. Quando o gráfico da função está abaixo do eixo x, isso significa que os valores de y são negativos, tá bom? Então, essa vai ser o jeito que a gente vai usar a geometria, né, para determinar os valores de x para onde o y é positivo e os valores de x onde o y é negativo. Então, pensando dessa forma, eu tenho que dividir em dois casos, né? Tratando de função afim, eu tenho que dividir em dois casos. O primeiro caso, quando A é positivo e a função é crescente, então ela tem uma geometria mais ou menos dessa forma, ela é crescente, né? E aqui a gente já sabe qual é a raiz, que é menos b sobre A. Então, quando é que o gráfico está acima do eixo x? O gráfico está acima do eixo x quando x é maior do que menos b sobre A. Então, o y é positivo quando x é maior do que menos b sobre A. O gráfico está abaixo quando x é menor do que menos b sobre A. Então, o y é negativo quando x é menor, que o menos b sobre A. Então, eu até escrevi aqui do lado, o y é maior do que zero para valores de x maiores do que menos b sobre A. E o y é menor do que zero para valores de x menor do que menos b sobre A. Eu vou até deixar aqui riscadinho, tá, pessoal, para vocês entenderem. Tá? Já está de azul. Né? Quando o x está aqui, olha, quando x é maior do que menos b sobre A, o gráfico está acima, o y é positivo. E quando vermelho, quando x está aqui, né, quando x é menor do que menos b sobre A, então o gráfico está abaixo do eixo x, então o y é negativo, tá bom? Bem, e aí eu tenho que estudar o outro caso, que é o caso do A negativo, então a função é decrescente. Então, nesse caso, a geometria dela é uma geometria assim, não uma função decrescente. Mas uma vez eu sei quem é a raiz, é menos b sobre A. Só que veja que agora está o contrário nesse sentido, né? Quando o x está aqui à direita de menos b sobre A, ou seja, quando x é maior do que menos b sobre A, o y é negativo. E quando x é menor que menos b sobre A, o y é positivo, né? Então, né, ficou agora o contrário, né? Beleza? Porque agora a função é decrescente, tá certo? Ok. Bem, então vou estudar a variação de sinal das duas funções que hoje a gente já tinha tratado, tá? E eu vou fazer de maneira simples, tá, pessoal? Não vou, na verdade a gente já fez o gráfico delas, eu poderia até usar aqui, mas não vou usar, tá? Então, observe que a geometria dessa função, né, digamos assim, desse gráfico, desculpe, veja, essa aqui é uma função afim crescente ou decrescente, você só tem que verificar isso e a raiz. É crescente porque o coeficiente angular é 2 é positivo, então ela é assim, beleza? Quem é a raiz? A raiz a gente já viu é menos 2, eu vou fazer já, dá para perceber, né? Substitua menos 2 aqui, que vai dar menos 4 mais 4, 0. Beleza? Então, o que é que eu percebo? Eu percebo que o y é positivo, né? O gráfico está acima do eixo x para valores de x maiores do que menos 2. Agora, eu percebo ainda que o y é negativo, né? O gráfico está abaixo do eixo x para valores de x menores do que menos 2, tá? Então, resumindo, né? O que é que a gente consegue determinar? F de x é maior do que zero quando
o x é maior que menos 2. E o f de x é menor do que zero quando o x é menor que menos 2, tá certo? E aí eu vou fazer aqui já rapidinho também esse outro, tá? Então observe que o gráfico, nesse caso, não gostei aqui do meu... O gráfico, nesse caso, ele é o gráfico de uma função decrescente, né? É o gráfico de uma função decrescente. Olha, tem uma seta ali, dizem que tem uma seta. Vamos ver se está certo. Ah, não. Foi mal. Faz parte. Caneta. Vamos nessa de volta. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente tem que analisar? Só se a função é crescente ou decrescente e qual é a raiz, tá? Essa função é crescente ou decrescente? Ela é decrescente porque o coeficiente angular é menos 3, é negativo. Então, ela é decrescente. Então, ela é dessa forma assim. E quem é a raiz, tá? Dá para fazer de cabeça, é 2 sobre 3. A gente já fez também, é 2 sobre 3, tá? Então, a gente percebe o quê? Que vamos lá, que o y é negativo, olha, o gráfico está abaixo do eixo x quando? Quando o x é maior do que 2 sobre 3. E a gente vê também que o y ele é positivo quando? Quando o x é menor do que 2 sobre 3. Veja que aqui o gráfico está acima do eixo y. Tá? Então o que, é que a gente determina aqui? F de x é maior do que zero quando? Quando o x é menor do que 2 sobre 3. E f, vou mudar aqui a cor. Essas frescuras é bom porque fica mais fácil de entender, né? F de x é menor do que zero quando? Quando x é maior do que 2 sobre 3, beleza? Pronto, determinei aqui, tá tranquilo, né?